Aproveitando que você está falando sobre esse assunto, vou pegar um gancho, porque o que a gente quer resolver realmente é o problema da falta de segurança. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, proposta pelo governo, vai ser votada na comissão especial em dezembro. A informação é do jornal Folha de São Paulo, parceiro do UOL. O relator do projeto, deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, disse que vai apresentar o relatório no dia 4 de dezembro. E caso não haja pedido de vista, o texto pode ser votado no mesmo dia. Hugo Mota disse ainda que, uma vez analisada na comissão, vai levar a votação para o plenário em regime de máxima urgência na semana seguinte. A PEC da Segurança Pública já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça em julho. E aí eu queria entender, Isabela, já aproveitar que você estava falando sobre isso, eu queria entender se essa PEC, primeiro, tem que ser aprovada rápido, por que ela tem que ser aprovada rápido, e se isso pode ser a solução para essa confusão de, pedi a GLO, não pediu, chamei a Federal não quis participar. Com a PEC, muda tudo, né? Sim, eu acho que essa PEC, sim, precisa, do ponto de vista de urgência, do ponto de vista da sociedade, ela precisa ser aprovada. E, basicamente, o que essa PEC diz? Existe uma leitura crítica em relação a essa PEC, principalmente desses governadores que a gente citou e de outros, de que essa PEC enfraqueceria o lugar dos governos estaduais, que são responsáveis pela Secretaria de Segurança Pública e suas polícias, e que, de uma certa maneira, isso estaria tirando o poder dos governadores. Só que, basicamente, o entendimento, inclusive esse tem sido um consenso de especialistas em segurança pública, é que a gente não pode ter as polícias com dados, com inteligência separadas, né? Estou falando assim, nem estou falando das diferentes polícias em termos de polícia federal, polícia civil, polícia militar. Eu estou falando dos estados, né? Das unidades da federação. Hoje, o que acontece? Hoje, os dados não são interligados. Então, ou seja, cada polícia tem um sistema específico, esses dados não são compartilhados. E a gente está vivendo uma situação em que o crime tem se tornado cada vez menos uma situação local, principalmente o crime organizado, né? Então, não se trata de uma cidade ou um estado, e ele tem se tornado, inclusive, transnacional, tem passado, inclusive, as fronteiras dos países, né? Como a gente começou a falar no programa, quem dirá dos estados. Então, ou seja, é impossível a gente pensar que um país como o Brasil vai combater crime organizado lidando com estados separados e cada estado com uma polícia completamente isolada entre si, entre outras medidas, né? Outra medida que a PEC da Segurança Pública propõe é a implementação, o governo traduziu até dessa maneira, como se fosse um SUS, né, um Sistema Único de Saúde, só que da segurança pública. Isso também é uma coisa que diz respeito a uma tendência que o Brasil tem de unificar, né, de federalizar várias questões relacionadas a políticas públicas, a programas. Então, ou seja, isso tudo está condizente com aquilo que é tecnicamente relevante e aquilo que o país, né, de alguma certa maneira, já produz em outras áreas, como, por exemplo, no caso da saúde, para usar o exemplo do SUS. Então, no final das contas, a gente está falando de um efeito que ele, sim, pode ajudar, porque a gente não teria, por exemplo, operações que seriam tão isoladas e evitaria, inclusive, o uso político dessas operações. Para complicar um pouco mais esse cenário, vou só lembrar uma coisa, que é a seguinte. A gente viu uma operação que, nesse caso, como a gente está comentando, tem questões políticas envolvidas no governo estadual. Só que vale lembrar que a gente, no Brasil, tem também cada vez mais ampliado as guardas municipais ou a tentativa de transformar em polícias municipais, né? É o caso da cidade de São Paulo, que depois não conseguiram, mas a tentativa era de mudar, inclusive de chamar de polícia municipal. Então, ou seja, cada capital tem uma polícia para chamar de sua. Então, cada prefeito tem uma polícia para chamar de sua. Então, ou seja, se a gente começar a pensar que cada prefeito ou cada governador pode fazer uma ação na segurança pública visando questões eleitorais, isso vai ser catastrófico para o Brasil, né? Então, eu acho que sim, a PEC da Segurança Pública ela é extremamente relevante e eu espero sim que ela consiga ser votada. É porque, Ricardo, a gente não quer ver operação política, né? A gente quer resolver o problema. E aí, pegando um gancho no que a Isabela falou, a própria Polícia Civil tem dificuldade de se comunicar entre os estados. Eu já fiz essas matérias várias vezes. Às vezes acontece de um cara que tem um criminoso, um suspeito, né, que tem mandado de prisão no Rio, morar na Bahia e ninguém conseguir prender, achar que o cara está na Bahia. Isso tem dificuldade, a não ser que as polícias liguem no telefone e perguntem se a polícia local pode ajudar na investigação. Deveria ser integrado isso já, né, há muito tempo.
Sim, sem dúvida, Leandro. Eu diria, inclusive, que não é que nós não queiramos ver operações políticas. Acho que toda operação que visa uma solução de um problema de segurança pública, ela é política. O problema é que ela é uma operação propagandística, com a intenção meramente de agradar a população por conta desse elemento que eu comentei, de que muitos pensam, e não um objetivo real de combater o crime. Então, eu acho que a Isabela foi muito feliz na sua explicação da necessidade dessa implantação da PEC da segurança, porque realmente é necessário que o governo federal tenha uma participação maior. O Brasil é um país muito grande e é uma república federativa em que pese as unidades menores, as unidades federativas não tenham tanta autonomia quanto nos Estados Unidos, por exemplo, e, portanto, é fundamental que o governo federal tenha uma participação maior com a colaboração da sociedade civil, de especialistas no tema, para que a gente consiga enfrentar essas questões de segurança pública. E, como tu comentaste, Leandro, são questões de há muito tempo que estão na ordem do dia. As matérias sobre o tema, os episódios de violência, eles são cada vez mais recorrentes, então é realmente necessário que seja tomada alguma medida. Isso não vai ser resolvido do dia para a noite, não é por meio de operações midiáticas que essa situação vai se resolver, mas é necessário que a gente comece agora para que daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, a situação possa começar a melhorar.